Visão geral do Esperanto. 5. O ideal de Zamenhof. Como vimos, Lázaro Zamenhof, quando criança, via muitas brigas, muita violência entre os habitantes de diversas nacionalidades na sua cidade natal, Bialystok. E, quando adolescente, pensou em criar e criou uma língua neutra para que as pessoas pudessem se compreender, isto é, compreender o que os outros diziam e, dessa maneira, melhorar a compreensão mútua, o entendimento e a aceitação de outra cultura, de modo que houvesse mais paz, menos violência. Esse objetivo de compreensão mútua, de tolerância, de paz, permeou toda a vida de Zamenhof, inclusive porque ele continuou a vivenciar no Império Russo desentendimentos, às vezes violentos, entre os membros de diversas religiões e povos, como também revoltas e guerras. Após o primeiro Congresso Universal ou Internacional de Esperanto, em 1905, ele escreveu que, durante o Congresso, houve uma emocionante fraternidade, que todas aquelas pessoas, pouco antes ainda estranhas umas às outras, estavam unidas pela língua neutra, cuja fácil aprendizagem fez um milagre, dando às pessoas dos mais diversos povos e religiões a possibilidade de viver entre si em plena paz e sincera fraternidade. Mas Zamenhof queria ir mais longe. Em 1906, mandou imprimir em São Petersburgo uma pequena brochura intitulada Homaranismo. A palavra Homaranismo vem de homo, que em Esperanto significa ser humano, homaro, que é humanidade, e homarano, membro da humanidade. Alguns traduzem homaranismo por humanitarismo, mas este termo está muito vinculado a uma atitude de ajuda aos necessitados, pobres, doentes, feridos. A definição no dicionário pleno deixa mais claro de que se trata. Doutrina que postula que cada pessoa olhe e ame os homens e mulheres de todos os países como seus irmãos. Na brochura Homaranismo, além de um prefácio, Zamenhof redigiu 12 itens, ou princípios, que seriam aceitos por aqueles que quisessem aderir. No livro Vivo de Zamenhof, A Vida de Zamenhof, cada um dos 12 pontos, ou princípios, é resumido em uma frase. Vou traduzir apenas aquelas que mais nos interessam aqui. Considere a humanidade como uma família. Esse ideal deve reger suas ações. Julgue qualquer pessoa não conforme seu pertencimento a um povo, e sim conforme seus atos. Não imponha nem sua língua, nem sua religião aos outros. Coloque a palavra ser humano acima das nações. O patriotismo deve ser apenas o serviço a uma comunidade regional de pessoas fraternas, nunca implicar ódio aos outros. Haja com pessoas de outros credos, segundo uma ética neutra e de ajuda. Com todos os seres humanos, cultive sentimentos que unem, não aqueles que desunem. É verdade que Zamenhof recebeu críticas contra a publicação de sua brochura, e os esperantistas não necessariamente apoiam ou seguem essa filosofia. Aliás, não precisam aceitar esses princípios. O próprio Zamenhof disse no terceiro Congresso Universal que no primeiro congresso foi feita uma declaração sobre a essência do esperantismo. Nessa declaração sobre a essência do esperantismo, consta que ninguém que usa o Esperanto e se considera esperantista pode ser obrigado a concordar com tal ou tal ideia. E o autor do livro A Danĝera Lingvo, que já mencionei, afirma: o esperantismo é o esforço de difundir no mundo inteiro o uso de uma língua neutra.
Qualquer outra ideia ou esperança que um ou outro esperantista ligue ao esperantismo é seu assunto privado e não é da responsabilidade do esperantismo. Porém, Zamenhof enfatizou que a grande maioria das pessoas que lutam pelo Esperanto está ligada por uma ideia comum, que é a ideia interna do esperantismo. Essa ideia interna é: queremos criar uma base neutra sobre a qual os diversos povos possam comunicar entre si pacífica e fraternalmente. No segundo congresso, ele já havia dito que essa ideia interna do Esperanto é a fraternidade e a justiça entre os povos. Se algum esperantista disser que isso já é história, que os tempos são outros, cabe lembrar a o hino do Esperanto, no qual uma das estrofes diz: sobre um fundamento de língua neutra, compreendendo uns aos outros, os povos formarão consensualmente uma grande família. B. 2 dos 4 objetivos da Associação Universal de Esperanto, segundo seu estatuto, são: facilitar os relacionamentos morais e materiais de qualquer espécie entre os homens, apesar das diferenças de nacionalidade, raça, sexo, religião, política ou língua. Fazer crescer entre seus membros um sólido sentimento de solidariedade e desenvolver neles a compreensão e estima por outros povos. C. Na revista Esperanto, de janeiro de 2014, o presidente da Associação Universal de Esperanto, Mark Fettes, afirmou ou opinou que a ideia do Esperanto é a da dignidade humana, da solidariedade humana, da igualdade e da sincera comunicação entre os seres humanos em escala mundial.